A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Aí hoje, nessa segunda-feira, antes de sair para o trabalho, o Espírito Santo de Deus me tocou para mim deixar aqui um versículo da Bíblia para a nossa meditação. Eu escolhi aqui um salmo pelo fato de ser um pouco menor e eu gosto muito de observar como Davi agradecia, como Davi falava com Deus, para que a gente cada dia vamos aprendendo a cada dia mais, nos fortalecermos na palavra, enchermos da unção do Espírito Santo, para que nós possamos vencer os dias maus, vencer todas as armadilhas e os laços do adversário. Aqui no Salmo 116, Davi ele agradece a Deus. O título diz assim: o amor e a gratidão para com Deus pela sua salvação. Então, o primeiro capítulo diz assim, o primeiro versículo: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus. Tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. O Senhor guarda os simples. Estava abatida, mas Ele me livrou. Volta minha alma o teu respeito, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte e os meus olhos das línguas, das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todos os homens é mentira. É mentira. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todos o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. O Senhor deverás, sou teu servo. Senhor, como é que está escrito? Ó Senhor, deverás, sou teus servos. Sou teu servo. Fiz a tua... Não, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. Então, eu observo que Davi aqui, ele estava agradecendo a Deus pelos livramentos que o Senhor
deu a Davi. Davi, ele passou por situações difíceis, passou por várias provações, ainda que o pecado de Davi falasse a mente de Davi, ao coração de Davi, Davi sabia que o Senhor tinha o perdoado e sabia que o Senhor estava o ouvindo. E esperava no Senhor. E Davi tinha convicção de que tinha sido chamado por Deus. Ainda que ele cometeu um pecado grave, não só um, como os outros também, né? Que Davi pecou, mas Davi se arrependeu e Deus ouviu Davi e livrou Davi. Aqui Davi diz assim no primeiro: amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Muitas das vezes eu já vi alguns pregadores dizendo: você ama a Deus porque Deus fez isso por você, você ama a Deus porque Deus fez aqui. Gente, sempre tem alguém que vai questionar contra a pregação, contra a palavra de Deus. E olha aqui, nada melhor do que um homem como Davi, que foi escolhido de Deus. Deus considerou segundo seu coração lá na frente. E Davi fala, amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Então, a gente, quando Deus faz alguma coisa pra gente, ou responde a gente de alguma coisa, parece que ali fortalece mais você parece que a sua fé aumenta mais, você fica mais fortalecido, porque quando você ora e a resposta vem, você fica feliz, você fica revestido, você sente mais forte. Então eu acho que foi o que Davi sentiu aqui quando ele falou isso, porque realmente o Senhor tinha feito isso para ele. Porque inclinou para mim os teus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Davi, aqui, ele já tinha percebido que Deus tinha respondido a oração dele, tinha inclinado os ouvidos a ele e tinha respondido. Então ele falou, então ele disse assim, porque inclinou para mim os teus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Então Davi estava falando que invocar o Senhor enquanto ele vivesse, porque Deus tinha feito benevolência a Davi na hora que Davi mais precisou. E Deus, ele é o nosso socorro na hora que nós mais precisamos. Cordéis de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, Davi, ele falava que cordéis de morte o cercaram. A angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Cordéis de morte me cerca todo dia. E às vezes eu tenho aprendido com o Senhor a suportar os fracos. Pessoas que todos os dias me aborrecem. E depois vem com palavrinha doce comigo, conversando comigo, me dando a paz do Senhor. Todo dia me aborrece. Mas eu entreguei isso na mão do Senhor e eu aprendi que Deus é meu Deus, o Senhor Deus, o Deus de Davi é meu Redentor e a minha justiça. Portanto, eu baseio a minha vida tudo dentro da Bíblia e busco a Deus e aprendo a buscar como Davi buscou e agradecer como Davi agradeceu. Que é pela idade que eu tenho, que o Senhor já fez por mim até aqui, eu tenho que agradecer. Por isso eu peguei esses capítulos, esses versículos de hoje em agradecimento a Deus por tudo que Ele fez por mim até aqui. Que o que o Senhor tem feito por mim, eu só tenho que agradecer a Ele. E Davi, ele dizia que cordéis de morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Várias vezes eu já passei por isso aqui que o Davi falou aqui. Mas eu vejo que o Senhor é bom. E Ele, com o seu Espírito Santo, traz o consolo, a esperança e a fé. Vamos para o 4.
Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Então, o que você deve fazer nas horas difíceis da sua vida, em tristeza, dentro do lar, na sua vida conjugal, os problemas conjugais, problema no trabalho, problema com os vizinhos? O que você faz? Faz como Davi. Olha o que Davi diz: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma, livra minha alma. E o Senhor o livrou, Davi. E o Senhor vai livrar você, vai livrar a mim, vai livrar todo aquele que crê, porque é a promessa da Bíblia para a sua igreja. E nós somos igrejas separadas de Cristo para a vida eterna. Ó 5. Piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus. Tem misericórdia, tem misericórdia. Então nós sabemos que piedoso é o Senhor e justo. Nosso Deus tem misericórdia. E Ele tem misericórdia de você, de mim, de todo aquele que invoca com sinceridade e fidelidade de coração. Porque aqueles que não saudam com a paz do Senhor, mas são perseguidores, eles são infiéis. E eles podem clamar, mas Deus não ouve. Por que Deus não ouve? A própria Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor vai dizer: aparta-vos de mim que eu não vos conheço. Senhor, mas não profetizamos em teu nome, não fizemos muitos milagres. Aparta-vos de mim que eu não vos conheço. O Senhor, Ele conhece a sinceridade do seu coração e do meu coração e nos socorre. Porque essas pessoas são instrumentos de Satanás para nos entristecer, nos aborrecer e minar os projetos de Deus que Deus tem na nossa vida, porque eles já se consideram no inferno junto com Satanás. Para Satanás não tem mais solução. E tem pessoas que podem acreditar que para eles não tem mais solução, porque o espírito do anticristo já apossou-se deles e eles não têm mais nada de bom para passar para ninguém. Não tem mais nada de bom. Isso as próprias pessoas percebem que não tem mais nada de bom. Então o demônio que está neles vai invejar de você e vai querer minar também os seus projetos e os seus planos. Porque o que conduz eles é um espírito anticristo, é demônios. E contra isso, só Deus. A Bíblia diz: não lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Porque o que aposta deles são principados e potestades. E quem pode contra principados e potestades? É o Deus que salvou Davi. É o Deus que cercou Davi. É o Deus que vai te cercar e vai me cercar, porque Ele é Deus. Olha o que ele falou. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: o Senhor, livra a minha alma. E o Senhor o livrou. Vamos para o 6, que o 5 eu já li. O Senhor guarda os simples, e estava abatido, mas Ele me livrou. O que ele está falando? O Senhor guarda os simples. O Senhor guarda os simples. Estava abatida, mas Ele me livrou. Amados, até na oração você conhece uma pessoa que fala com sinceridade e simplicidade com o Senhor. Eu observo-se, uma coisa que eu não gosto nem de entrar em detalhe, mas eu vou trazer uma observação para vocês aqui. Que hoje a internet, o YouTube, tem muitas pessoas aí pregando. Mas você observa que a pessoa, quando ela já posiciona diante de Deus, ela não tem nem estudo, mas ela estufa o peito, quer falar bonito, quer falar o que nem conhece. Seja simples, seja você diante de Deus. A igreja do Senhor, ela é ela. Você tem que ser você. Você não pode, você tem que ser simples, porque Deus te fez simples. Seja você diante de Deus. Também não é querer ser simples demais, não, é ser você. Seja sempre você diante de Deus.
Não aumenta e nem diminui. Se você não estudou, fala a sua língua. Deus vai entender e Deus vai fazer que as pessoas, que a igreja que ouvir verdadeira vai entender o seu linguajar. A Bíblia diz que os que são do Senhor ouvem a palavra do Senhor, mas os que não são, não ouvem. Se você é levantado pelo Espírito Santo de Deus, a igreja do Senhor vai ouvir a sua voz, vai ouvir a sua pregação, porque é de Deus. Os que não são de Deus não vai ouvir. Então não preocupe com isso, porque quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Você semeia e Deus regra e faz crescer. Piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda o simples e estava abatido, mas ele me livrou. Davi, ele estava abatido, mas Deus o livrou. Às vezes você pode estar abatido aí na sua casa. Você pode estar com um problema conjugal grande, um problema com familiar, com irmãos, tios, parentes. Mas creia que o seu Deus é o que te cuida, é o que te guarda, é o que te abençoa, é o que faz você prosperar. Creia nisso, porque o Satanás não vai desistir, porque ele é nascido para isso. Ele se fez isso. Ele se fez isso. Observe para você ver quando uma pessoa tem inveja de você e quer tomar o que você tem, tudo que você faz. Você não precisa ter nada, mas ele tem inveja de você, porque você tem o Espírito Santo e Deus te coloca em certas posições. Você vê que ele quer sempre estar por cima, porque o espírito do anticristo, do demônio, está sobre ele. Por que Lúcifer foi atirado do céu para a terra? Porque ele queria estar por cima de Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus. Você observa que pessoas que têm demônio, ela é gananciosa. Ela quer estar sempre por cima, quer sempre te destruir, sempre tem inveja de você. Você vê na cara deles a inveja, porque são filhos de Satanás, estão a possesso de espíritos de demônios. Porque Satanás quis tomar o lugar de Deus, passar por cima de Deus. E houve batalhas no céu, diz a Bíblia, batalha. Teve que ter batalhas no céu para jogar Lúcifer para a terra e uma terça parte do anjo. Houve batalhas no céu. Agora você imagina, nós que somos carnais, nós também temos que ter batalhas aqui na terra. Você vai ter que ter a batalha do jejum, a batalha da busca, a batalha da consagração, a batalha da oração, a batalha de buscar conhecimento bíblico, a batalha de suportar as ameaças e as acusações dos filhos de Satanás. Deus se faz forte, te faz forte para suportar os fracos. Diz a Bíblia que Deus te faz forte para suportar os fracos. Davi teve batalha dentro da sua casa com seu próprio filho Absalão. Absalão tentou matar e perseguir o pai Davi, tomar o trono de Davi. Mas Davi tinha Deus no seu coração. Davi não queria matar Absalão, mas Davi chegou a fugir do seu filho Absalão. Fugiu. Davi não queria matar Absalão, mas Joabe, um dos soldados de Davi, matou Absalão. Matou. E Davi chorou amargamente. Davi foi pro joelho, botou o joelho no chão e chorou. E no final da história, o Davi falou com Joabe: você fez sempre o que eu não pedi, Joabe. Você para não fazer, você fez. Você matou meu filho, sendo que eu pedi para você não matar. Mas só que Joabe matou porque Deus também permitiu que matasse, porque o Davi ia ter um problema no seu reinado com o filho dele, Absalão. Então Deus permitiu que Joabe matasse ele, matasse Absalão. Só que Davi chorou porque Davi tinha Deus, Davi tinha dentro dele o Espírito, era dotado do Espírito Santo de Deus. Porque o que é dotado do Espírito Santo de Deus, quando um inimigo morre, acontece alguma coisa, você fica triste.
Mas é Deus permitindo para aquela pessoa não minar os seus projetos, seus planos. Deus tira do seu caminho aquele que vem para minar os planos de Deus. Se Deus tem um plano na sua vida e Deus vai fazer cumprir aquele plano, Ele tira do seu caminho. Por mais que você ame, Deus vai arrancar do seu caminho. Observa Davi. Pelos méritos de Davi, Davi não tinha matado Absalão. Não, Davi não ia matar Absalão. O filho dele, Davi amava. Davi jamais ia fazer isso. Mas como Deus escolheu Davi para reinar e cuidar do seu povo, Deus permitiu que Joabe matasse Absalão. Mas até no final da vida de Davi, Davi cobrou isso de Joabe. Portanto que Joabe foi morto. Joabe rebeliou contra Davi e passou para o lado de um dos filhos de Davi, que queria tomar o reinado que era para Salomão. Aí Davi instruiu Salomão: se teu irmão levantar contra ti, mate-o, e mate também Joabe, mate os dois. E o que aconteceu? Adonias, Salomão matou Adonias, que era irmão dele, e matou também Joabe, para nominar o reinado, o plano de Deus que tinha na vida dele. Na lei, as coisas funcionavam dessa forma. Na graça, é Deus que abate os seus inimigos. Clama a mim e respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a Deus e Ele responde e age na sua vida. Então, aqui pro 7 diz assim, ó: volta a minha alma ao teu respeito, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Volta a minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Davi dizia: volta, minha alma, ao teu repouso, porque o Senhor te fez bem. O Senhor faz bem a nossa alma. O Senhor faz bem nós por dentro. O Senhor traz em nós paz, alegria, confiança e fé. O Espírito de Deus nos fortalece. Ó 8. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte e os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Então, o que o Senhor faz quando você clama a Ele? O Senhor te livra a alma da morte e os teus olhos das lágrimas e os teus pés da queda. O Senhor livra-nos da queda, da morte, livra nossa alma. O Senhor nos livra de todo mal. Ao 9. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Então Davi, ele se propôs no seu coração, por tudo que o Senhor fez para ele: andarei no Senhor, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Então nós temos que andar o quê? Onde nós andar, nós está na face do Senhor, a mente ligada no Senhor. Senhor, eu estou na tua face. Eu andarei nos teus caminhos, na tua presença, na terra dos viventes, por onde quer que eu esteja, na terra dos viventes. Ó, cri, por isso falei, estive muito aflito. E eu dizia na minha precipitação: todos os homens é mentira. Davi, ele diz assim, ó: cri, por isso falei, estive muito aflito. Davi passou por aflição. Nós passaremos por aflição. Já passei por muitas aflições. Já passei na beira da morte e o Senhor me livrou. Já passei na beira da morte e o Senhor me livrou. A minha vida é cercada de Adonias. A minha vida é cercada de Adonias. Mas só que o Deus da minha vida, o Deus da minha alma, cuida do Adonias que está ao meu redor. O Senhor vai cuidar dos Adonias. Então, nós sabemos disso, que Deus cuida daqueles que levantam contra nós. Ó.
Então Davi teve muito aflito, mas Deus o livrou. Eu dizia na minha alma, precipitação, todo homem é mentiroso. Davi dizia, todo homem é mentira, todo homem é mentira. Davi dizia, nesse momento aqui, Davi não enxergava mais um homem de Deus. Davi enxergava só, e em alguns momentos da sua vida e da minha vida, nós vamos, às vezes, não vamos conseguir ver uma ovelha, um pastor de ovelha. Nós vamos conseguir só ver os mentirosos. Mas creia no seu coração que existem homens de Deus, mulheres de Deus espalhadas por aí. Mas às vezes naquele momento é tanta perseguição ao seu redor que você só consegue ver os mentirosos. Só consegue ver os mentirosos, os enganosos, os falsos. Só que nós, como fomos chamados do ventre, temos que fazer a diferença e temos que manifestar o Espírito de Deus que habita em nós. Davi dizia, eu dizia na minha precipitação, ele dizia, portanto ele falou que ele precipitou neste momento aqui, ó. Todo homem é mentira. Ele falou que ele precipitou. Ele falou isso na precipitação. Porque existe a igreja, existe os homens e mulheres de Deus. Mas Davi naquele momento passou tanta aflição que ele não conseguia ver. Oh, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito? O que nós podemos dar ao Senhor? O que é que você pode dar ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito? Só a tua alma. Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e deposito nos teus pés. A minha vida, a vida dos meus filhos, da minha família, da minha esposa, do meu lar. Porque nós não tem como pagar a Deus o benefício que Ele faz. Nós não tem como pagar para Deus os benefícios que Ele faz para nós. Não tem como, é impagável. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Nós não tem como pagar a Deus, não dá nada a Deus pelo benefício. Só nossa alma, a nossa vida, a nossa família, depositar nos pés do Senhor. Ao 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Davi, ele falou que tomaria o cálice da salvação e invocaria o nome do Senhor. Creio eu, aqui, eu vou falar por mim, não estou falando pelo conhecimento bíblico. Quando Davi dizia o cálice da salvação, eu acredito assim, eu acredito de fé, acredito da ceia do Senhor, o vinho que tomava no lugar da ceia, a santidade, eu incluo tudo isso, dizendo o cálice da salvação, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Nós temos que invocar o nome do Senhor a todo tempo. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. O que é isso? Davi ofereceu holocausto. Nós devemos oferecer o quê? Quando nós prestarmos jejum ao Senhor. Nós devemos nos santificar, fazer voto ao Senhor e cumprir. Fazer um voto ao Senhor de jejum e cumprir para que o Senhor venha te abençoar, te modelar na presença dele. O Davi, ele, pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença do seu povo. Na presença do seu povo. Aí já partiu para a igreja, para o povo perceber que ele estava pagando os votos dele ao Senhor. O Senhor deverás, ó Senhor, deverás sou teu servo. Ó Senhor, deveras ser teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva.
soltaste as minhas ataduras. Davi, sou o teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Deus livrou Davi de ataduras. Deus nos livra de ataduras. Porque de repente Satanás coloca uma atadura sobre sua vida e você fica preso. Mas Deus vem e te livra das ataduras de Satanás. E Deus livrou Davi das suas ataduras. Ofereceste-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Sacrifícios de louvor, louvar o Senhor. Louve a Deus. Bendizei o nome do Senhor. Sacrifício de louvor, invocarei o seu nome. Então nós devemos louvar o Senhor e invocar o nome do Senhor a todo tempo. Distante dos falsos profetas e daqueles que vêm para impedir as bênçãos do Senhor na nossa vida. Afasta deles, invoca o nome do Senhor e louva o Senhor. Pega uma harpa cristã, que é os melhores hinos que existe, os louvores a Deus, porque hoje eles não louvam a Deus, eles cantam, né? Eles cantam, é cântico, é canto, é música, não é louvor mais. Mas o justo louva a Deus. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. E ele disse aqui no 18 de novo, pagarei os meus votos ao Senhor, que possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Então ele ia pagar os votos dele a Deus na presença de todo o povo. Davi, ele foi um homem extraordinário na presença de Deus. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Então, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Então nós temos que louvar e bendizer o nome do Senhor a todo tempo. Você, igreja que almeja a vida eterna, o céu, não é fácil nos dias de hoje para você manter a fidelidade a Deus, porque nós estamos a mesma coisa, uma ovelhinha no meio de lobos devoradores. Mas nunca desista, porque o Senhor do alto céu está te observando e te guardando e nos guardando de toda a maldade da terra. Ele é Deus. E nós vamos cumprir com os nossos votos diante da face do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus te proteja, te guarda. Que o Espírito Santo de Deus abra a tua mente, que tem uma nova Jerusalém preparada para você, que Jesus foi preparar. E ele é o único juiz verdadeiro e fiel e vai cumprir a sua promessa, e não tem demônio que impede a promessa de Deus ser cumprida. Satanás já foi um derrotado jogado do céu para a terra e quer ser vitorioso na nossa vida aqui na terra, coisa que ele nunca vai ser, porque o Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão é o nosso Deus, e sobre nós tem o Santo Espírito de Deus. Jesus o venceu na cruz do Calvário por nós. E as batalhas difíceis que nós não suportamos, Jesus vencerá por nós nos dias de hoje. Ele é o nosso advogado. Ele nos justifica diante de Deus. Ele é o que faz a transição entre nós e Deus. Creia nisso. Satanás já foi derrotado, é derrotado, será destruído. Ele e todos os seus seguidores. Não há outro Deus além dele. Não há outro Deus além do nosso Deus Todo-Poderoso que habita no céu. Não há outro Jesus a não ser esse que prometeu voltar e vir fazer juízo, buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. Creia nisso. Quando você olhar do seu lado e ver um endemoniado te perseguindo, creia que dentro daquele corpo tem um espírito de demônio. Seja ele pastor, cristão ou não, é demônio que está conduzindo. Porque o verdadeiro homem de Deus dá a vida pelas ovelhas. Ele vai estar sempre com a palavra de consolo, não vai te perseguir, não vai trazer ninguém na sua porta, e não vai desejar a sua morte, e não vai... Os falsos profetas, eles são dessa forma. Ele te conta com os mortos todos os dias faz plano para te matar, porque são nascidos do inferno. Dentro deles habita a serpente, a antiga serpente.
Esses são os filhos da perdição, são os filhos da vergonha eterna. Então você vai saber discernir os que são de Deus e os que são da vergonha eterna. Os que são de Deus não nega Jesus. Os que são de Deus estão sempre com a palavra de consolo, uma palavra de bênção, e está sempre ali representando o Senhor Jesus na terra. Deus abençoe o seu dia e a sua vida, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para toda a igreja.